Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Física. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os fenômenos da ótica geométrica, especificamente um fenômeno. Então, quando a gente está estudando a ótica geométrica ela é regida basicamente por 4 fenômenos. Quais são os fenômenos que nós temos na ótica geométrica? Temos o fenômeno da reflexão, o fenômeno da refração, o fenômeno da absorção e o fenômeno da difração. Todos esses aí são fenômenos que aqui na ótica geométrica nós estudamos. É óbvio que nós estudamos basicamente esses fenômenos com a radiação visível, né? Mas eles também são aí observados em outras radiações eletromagnéticas. Aqui a gente dá uma atenção especial na ocorrência que eles promovem para a radiação visível. Bom, então o primeiro fenômeno que nós vamos falar aqui hoje é o fenômeno da reflexão. Então vamos lá, gente. O que vem a ser esse fenômeno da reflexão? A reflexão é um fenômeno que acontece quando a radiação não muda o meio da sua propagação. Então ela simplesmente se propaga em um determinado meio, incide numa superfície, a superfície devolve essa radiação. Dependendo da maneira que ela devolver, você pode ter uma reflexão chamada regular ou difusa, mas o simples fato da superfície já devolver parte ou quase toda parte da radiação, já temos aí o fenômeno da reflexão. Bom, então como nós dissemos, essa reflexão ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser regular ou ela pode ser difusa. Vamos ver primeiro aqui o caso da reflexão regular. Bom, quando que nós teremos aqui uma reflexão dita regular? A reflexão da radiação visível ela é regular quando a superfície sobre a qual ela está incidindo é uma superfície que está polida, é uma superfície que está lisa, como por exemplo o espelho. Então imagine que eu tenho aqui uma superfície especular, superfície que é um espelho, está aqui o espelho, né? Aí imagine que eu tenho aqui um feixe de radiação incidindo sobre essa superfície, está aqui. Esse feixe de radiação que está incidindo aqui, eu vou chamar de RE, que é a radiação incidente, tá certo? Eles estão chegando aqui de maneira paralela uns aos outros, estão incidindo uma superfície que é lisa, foi polida, e serão refletidos, e ao serem refletidos, eles vão sair dessa forma aqui, ó. Perceba como que esses raios de luz chegaram de maneira paralela. Foram refletidos, né? Estão saindo, então essa aqui é a radiação refletida. Como que eles estão sendo aqui refletidos? Da mesma forma como chegaram, ou seja, de forma paralela. Então, se eles chegam de forma paralela e saem de forma paralela, nós temos aqui uma reflexão dita reflexão regular. Então, o que diferencia a reflexão de ser regular ou difusa é basicamente a superfície. Agora, quando nós tivermos aqui uma reflexão dita reflexão difusa, o que está acontecendo? Aí nós não estamos mais diante de uma superfície polida. Aí nós já estamos diante de uma superfície irregular, uma superfície que não está polida, né? Que tipo de superfície que pode ser essa? Esse quadro aqui mesmo. Então, por exemplo, tem aqui uma superfície e está incidindo sobre ela um feixe de radiação assim, ó. Aqui, ó. Esse feixe de radiação que está chegando aqui, ó, é a radiação incidente. Aí, percebam como que essa radiação vai ser refletida. Uma está saindo para cá, outra está saindo para cá, outra está saindo aqui. A orientação, a direção de propagação dessa radiação refletida não está sendo de forma paralela, assim como ela chegou. Então, quando isso aqui acontece, nós chamamos a reflexão de reflexão difusa. Quando ela chega e sai de forma paralela, nós chamamos isso de reflexão regular. Muito bem. A reflexão regular é responsável por nós, por exemplo, visualizarmos a nossa imagem quando a gente está diante de uma superfície polida. Então, o que acontece quando eu tenho lá, vamos supor, um veículo, um carro? Você vai lá e encera a lataria dele, pule, deixa aquela lataria bem lisa, né, bem polida. Quando a gente fica diante daquela superfície, nós conseguimos enxergar ali a nossa imagem? Sim. Então, o fenômeno que possibilita a visualização de nossa imagem diante de uma superfície é o fenômeno da reflexão regular. Já o fenômeno da reflexão difusa é o fenômeno que possibilita a visualização de quem? Dos objetos.
Então, por exemplo, se você está nesse momento agora vendo esse quadro, se você está me vendo, se você vê os objetos que compõem aqui a nossa sala de aula, é porque todos eles estão refletindo a luz, são fontes secundárias, e estão refletindo a luz de maneira o quê? De maneira difusa. Muito bem, então esse foi o conceito da reflexão regular e da reflexão difusa. Agora veja bem, essa reflexão que nós estudamos, ela é regida basicamente por duas leis, que são o quê? As leis da reflexão, certo? Então perceba, quais são as leis que regem esse fenômeno? São as leis da reflexão. Vamos ver então quais são aqui essas leis. Bom, a primeira lei da reflexão, o que diz a primeira lei da reflexão? Olha só, essa primeira lei da reflexão, ela fala o seguinte, ela fala que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Como é que é isso? Então olha só, vamos supor que eu tenho aqui uma superfície, que vai ser um espelho plano, por exemplo, né? Aqui uma superfície, e eu vou colocar aqui uma radiação para incidir em um certo ponto aqui. Está aqui. Essa radiação que está chegando, neste ponto aqui, ela é chamada de radiação incidente. Aí, eu vou colocar aqui uma reta imaginária, que vai ser chamada de reta normal, e essa reta normal, ela é perpendicular a essa superfície. Então, eu tenho aqui uma reta imaginária, que é uma reta normal, ela é perpendicular à superfície. Quando essa radiação incidente sair de volta aqui no mesmo meio, do outro lado, que ela for refletida, está aqui, essa aqui já é a radiação refletida, eu poderei observar o seguinte aspecto. A radiação incidente, a radiação refletida e a reta normal, elas são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. Quando eu vou fazer essa figura aqui, vocês estão vendo, eu usei a superfície do quadro. Eu usei esse plano. Esse plano aqui é um plano bidimensional. Eu posso desenhar aqui um plano cartesiano, XY. Perceba que essas radiações que eu tenho aqui, a incidente, a refletida e a normal, ela não saiu aqui do quadro. Ela não vai mudar de plano, ela vai continuar no mesmo plano. Então a primeira lei da reflexão diz isso, que a radiação incidente, a radiação refletida e a reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. E a gente tem também aqui a segunda lei da reflexão. O que diz aqui essa segunda lei da reflexão? A segunda lei da reflexão, ela diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nada mais, nada menos que isso. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas perceba, quem que é o ângulo de incidência? O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio de incidência e a reta normal. Não é esse aqui com o plano, certo? É esse aqui, ó. Então este aqui é o ângulo de incidência entre o raio incidente e a reta normal, e esse aqui é o ângulo de reflexão, que é o raio entre o raio refletido e a reta normal. Esses dois ângulos são congruentes, são iguais, certo? Então essas são as duas leis que regem o fenômeno da reflexão, e ali nós temos os dois tipos de reflexão que as superfícies podem promover, que é a reflexão regular e a reflexão difusa, tá certo? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.